Você já sentiu um arrepio na espinha? Uma sensação de que algo está te observando, seus olhos penetrando a escuridão. Você se vira, mas não há nada lá. Ou será que há? No vasto interior do Brasil, onde as sombras dançam e os sussurros viajam ao vento, antigas histórias falam de criaturas que se escondem além do nosso alcance. São as lendas rurais que assombram gerações. Elas são mais do que apenas histórias. São uma janela para a alma de um povo, um reflexo de seus medos e crenças mais profundas. Essas lendas prosperam na escuridão, alimentadas pelo desconhecido. São sussurradas ao redor de fogueiras, passadas de pai para filho. Cada nova narração adiciona uma nova camada de medo, um novo detalhe que arrepia até os cabelos da nuca. Para aqueles que vivem na cidade, podem parecer apenas folclore, mas para o povo do interior, são um lembrete severo de que existem coisas neste mundo que não podem ser explicadas. O interior do Brasil é um lugar de imensa beleza e poder bruto. Florestas exuberantes se estendem a perder de vista, suas copas vibrantes com os sons de criaturas exóticas. Colinas onduladas dão lugar a vastas planícies, onde o vento carrega o perfume de flores silvestres e o grito distante de um pássaro solitário. Mas sob essa superfície idílica, corre uma corrente de medo, uma sensação de que algo antigo e primitivo ainda percorre essas terras. À medida que o sol começa a se pôr, lançando longas sombras pela paisagem, os sussurros começam. Eles vêm do farfalhar das folhas, do murmúrio dos riachos, dos gritos dos animais noturnos. Cada som parece carregar um significado oculto, um aviso sussurrado ao vento. É nesses momentos, quando a linha entre a realidade e a imaginação se confunde, que as lendas rurais ganham vida. No coração da floresta amazônica, onde o ar é denso de umidade e a luz solar luta para penetrar a copa fechada, vive o mapinguari. Essa criatura, que se diz ser um gigante bicho-preguiça com pelagem espessa e emaranhada e um odor pungente, é coisa de pesadelos. Sua característica mais assustadora são os pés voltados para trás, que deixam rastros confusos e arrepiam até os caçadores mais experientes. Aqueles que afirmam ter encontrado o mapinguari falam de uma criatura de tamanho e força imensos, capaz de arrancar árvores do chão com suas próprias mãos. Dizem que seu rugido faz a terra tremer, um som que causa terror nos corações de todos que o ouvem. Alguns acreditam que o mapinguari seja uma relíquia de uma era passada, uma preguiça gigante sobrevivente de uma época em que gigantes vagavam pela terra. À medida que a escuridão cai sobre o campo, outra criatura aterrorizante emerge das sombras, a mula sem cabeça. Essa aparição horripilante, uma mula de olhos flamejantes com chamas irrompendo de seu pescoço, onde sua cabeça deveria estar, é dita ser o espírito de uma mulher amaldiçoada por seus pecados. Toda quinta-feira à noite, diz a lenda, ela é condenada a vagar pela terra, seus gritos tristes ecoando pela escuridão. Os moradores sussurram histórias de encontros com a mula sem cabeça em estradas desertas, seus cascos faiscando enquanto ela galopa noite adentro. Dizem que vê-la traz má sorte, e aqueles que têm o infortúnio de cruzar seu caminho enlouquecem com a experiência. A lenda da mula sem cabeça é um conto de advertência, um lembrete das consequências de se desviar do caminho da justiça. Seção 5. Pé de garrafa. A espreita nas sombras. Nem todas as criaturas do folclore brasileiro são monstruosas na aparência. Algumas, como o pé de garrafa, são consideradas pequenas e discretas, mas não menos aterrorizantes. Essa criatura, cujo nome significa pé de garrafa, é descrita como um menino com uma diferença horrível. Um de seus pés é substituído por uma garrafa de vidro. Disse que o pé de garrafa se esconde nas sombras, esperando para agarrar vítimas inocentes.
Ele gosta particularmente de crianças, atraindo-as com promessas de doces e brinquedos. Quando está sozinho com sua vítima, o pé de garrafa supostamente suga seu sangue, deixando para trás apenas uma casca vazia. Seção 6. Boitatá, guardião das chamas. Nem todas as criaturas da noite são prenúncios de medo e desespero. O boitatá, uma serpente gigante com olhos que queimam como brasas, é um protetor do mundo natural. Essa criatura, cujo nome vem da língua indígena tupi e significa serpente de fogo, é considerada a guardiã das florestas, com seus olhos brilhantes vigiando a terra. As lendas do boitatá variam de região para região. Alguns dizem que é o espírito de uma divindade antiga, enquanto outros acreditam que seja uma criatura física que percorre a terra, protegendo-a daqueles que querem prejudicá-la. Dizem que aqueles que encontram o boitatá são para sempre transformados pela experiência, com os olhos abertos para a maravilha e a fragilidade do mundo natural. Seção 7. Anhangá, espírito selvagem. No coração do folclore brasileiro, o Anhangá reina supremo como talvez a entidade mais temida e reverenciada. Mais do que uma simples criatura, o Anhangá é um espírito, um metamorfo que personifica a própria natureza selvagem. Ele pode assumir muitas formas, aparecendo como um veado com olhos brilhantes, uma onça pintada com um rugido ensurdecedor, ou até mesmo um humano com um olhar perturbadoramente intenso. O Anhangá é um protetor da floresta e de suas criaturas, e disse que é implacável com aqueles que desrespeitam o mundo natural. Caçadores que pegam mais do que precisam, madeireiros que derrubam árvores antigas e poluidores que contaminam a terra, todos eles estão sujeitos à ira do Anhangá. Para aqueles que vivem em harmonia com a natureza, no entanto, o Anhangá pode ser um poderoso aliado, guiando-os pelos perigos da floresta e protegendo-os de perigos. Seção 8. O poder da crença. As lendas rurais do Brasil são mais do que apenas histórias assustadoras contadas para assustar crianças. São um testemunho do poder da crença, da influência duradoura que o desconhecido exerce sobre a psique humana. Essas lendas sobreviveram por gerações, transmitidas pela tradição oral, porque exploram algo primal dentro de nós, um medo do escuro, do desconhecido, das criaturas que podem estar à espreita. Se essas criaturas são reais ou simplesmente frutos da nossa imaginação, é quase irrelevante. O que importa é o poder que elas exercem sobre nós, a maneira como moldam nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Elas nos ensinam a ter cuidado com o desconhecido, a respeitar o poder da natureza e a nunca subestimar as coisas que acontecem durante a noite. Seção 9. Realidade ou mito. Ao mergulharmos nas lendas rurais, somos forçados a confrontar uma questão fundamental: o que é real e o que é mito? Essas criaturas são apenas frutos da nossa imaginação ou representam algo mais, algo que não podemos explicar com nossa compreensão atual do mundo? Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio. Talvez as criaturas do folclore brasileiro não sejam seres literais, mas sim manifestações de nossos medos e ansiedades mais profundos. Elas são a personificação do desconhecido, das coisas que acontecem à noite, das sombras que dançam na periferia da nossa visão. Quer você acredite ou não na existência literal do Mapinguari, da mula sem cabeça ou do Anhangá, não há como negar o poder que eles exercem sobre a nossa imaginação coletiva. Então, da próxima vez que você estiver no interior do Brasil, quando o sol começar a se pôr e as sombras se alongarem, ouça atentamente os sussurros do vento. Você pode acabar ouvindo o eco de uma lenda, um lembrete de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução. Você já teve alguma experiência que desafiou sua percepção da realidade, confundindo os limites entre o que você achava que sabia e o que realmente poderia ser possível?